Gravando. Muito bem. Então nós vamos falar aqui sobre a estrutura de repetição, tá? Eu vou mostrar aqui, pessoal, a gente tem duas estruturas de repetição, tá? A gente tem três, na verdade. Eu vou mostrar duas aqui, tá? Mas eu prefiro sempre usar uma apenas, tá? Porque a ideia é a mesma coisa, né? Então às vezes você fica aprendendo a mesma coisa várias vezes, tá? Então o importante é, eu tenho uma que eu uso mais, eu vou estar falando para vocês qual é, ok? Então para fazer o teste eu vou fazer aqui uma coluna aqui só para poder testar aqui, certo? Aí eu vou fazer aqui, vou criar um botão de comando para eu poder executar os códigos que eu vou colocando aqui, né? Beleza? Estrutura de repetição, pessoal. Primeira coisa, quando você vai trabalhar com estrutura de repetição, antes de você executar o código, é sempre importante você salvar. Por quê? Se você cometer algum erro ali de lógica, às vezes você entra num loop infinito. O software fica num loop infinito. E aí a única forma de você sair desse loop é você finalizando a tarefa. E aí você acaba perdendo o código que você fez, tá? Então, para quem está começando, é muito importante você salvar antes, ok? Então eu vou salvar aqui, ó, exemplos. Vou botar aqui repetição. Repetição. Aí eu venho aqui, né, habilitar para macro. Não pode ser. Professor, tô perguntando se a aula tá gravando. Tá Né? gravando. Tô gravando, eu não sei se vai gravar o áudio, tá? Porque ontem não gravou, não sei se foi algum problema no microfone, mas eu tô gravando. Então, ó, vou salvar No aqui. meu apareceu o áudio ontem. Apareceu? Ah, então foi alguma coisa no meu aqui. Então, ótimo. Tá gravando, tá? Então, ó, vou salvar aqui como repetição habilitado para macro, né? Isso aqui é básico, né, gente? Se não fizer isso aqui, não tem código. Tá, então eu salvei. Então, sempre quando você trabalha com repetição, é bom você salvar antes, tá, gente? Por causa disso, porque você pode errar o loop e você pode entrar no loop infinito. Beleza? Então tá. Aí eu vou vir aqui, né? Vou digitar. Vou dar 2 cliques no botão. Ele vai abrir aí a tela do VBA, né? Ele vai abrir a tela do VBA para a gente poder digitar o código, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos bem simples, de repetição, tá? Só para vocês já começar, né, a entender a lógica da coisa e depois a gente vai implementando isso em exemplos mais complexos, tá? Primeira coisa, pessoal, antes de ensinar repetição, eu vou ensinar uma coisa nova aqui. Como é que a gente se referencia dentro do VBA, como é que a gente se referencia a uma célula específica, tá? Ou seja, por exemplo, se eu quero me referenciar aqui a A1, como é que eu faço isso dentro do VBA, tá? Porque eu preciso disso, porque muitas das vezes você precisa colocar o cursor num ponto específico da planilha, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, vou dar 2 cliques aqui no botão. Vamos supor que eu queira selecionar aqui, ó, a célula 1, beleza? Vamos supor então que eu queira selecionar a A1, né? Olha lá. Então vamos supor que eu queira me relacionar à célula 1, beleza? Então eu vou clicar aqui em outra célula qualquer. Observa que está selecionado aqui a G1. Então vamos imaginar que eu queira selecionar a A1. Como é que eu faço isso? Vou vir aqui no botão, né? E vou digitar esse comando, ó. Range. Esse comando range aí, tá vendo? Aí você coloca aí dentro do parênteses e dentro de aspas. Espera aí, deixa eu liberar aqui o povo aqui. Tá, então como é que eu vou me referenciar aqui a célula 1, né? Eu vou digitar o comando range, abre parênteses, dentro de aspas eu vou botar a célula 1. Fecho aspas, fecho parênteses, ponto select. Ok? Esse aí, pessoal, ó, esse aí
é o comando, tá? Esse aí é o comando que a gente usa para se referenciar a uma célula específica do Excel. Ok? Você vai precisar desse comando em várias situações, tá bom? Então, ó, vamos testar aqui, ó. Vou vir aqui em desenvolvedor, marcar a opção design. Então, observe que está selecionado aqui, ó, está selecionado aqui a G2, né? A célula G2. Quando eu clicar no botão, ó, observe que foi para A1, tá vendo? Então, ó, cliquei numa célula qualquer, botão A1, tá vendo? Então funciona o código, tá bom? Então mais um código novo aí. Por quê? Porque a gente vai precisar dele aí para implementar algumas coisas aí na repetição, tá? Então sempre que você precisar se referenciar a uma célula específica do Excel, tá? Você vai usar esse comando aí, ó, range, o nome da célula dentro de parênteses de aspas, ponto select, beleza? Muito bem. Por que eu vou fazer isso? Porque na verdade, às vezes eu preciso, como eu falei, eu preciso me referenciar a uma célula específica, tá? Então, ó, vamos imaginar o seguinte, por exemplo, ó, vamos olhar aqui a planilha. Então, ó, imagine o seguinte, ó, eu tenho aqui uma lista de valores, tá vendo? Imagine que eu queira aqui, ó, eu queira fazer uma programação que percorra essa lista, ou seja, ele vai percorrer essa lista aqui, essa minha pequena lista, e ele vai parar quando ele achar o número 40. Beleza? Ou seja, quando ele achar o número 40, ele vai parar e vai me dizer que achou. Tá? Então, repetição serve para isso. Ó. Ele vai percorrer essa lista aqui, tá bom? Ele vai percorrer essa lista e vai me dizer quando ele achou o 40. Tá? Não, deixa eu dar um exemplo mais simples do que esse, né? Que aí eu já estou aqui implementando um recurso que a gente vai usar. Antes da gente fazer isso, deixa eu ensinar aqui uma coisa mais simples. A gente vai fazer aqui um contador. Antes de eu fazer isso aí, eu posso até tirar esse comando range daqui, depois a gente põe ele de novo. Não tem problema não. Porque é bom que eu vou ensinar aqui. Ó, então, a gente vai fazer aqui, ó, vamos fazer aqui um comando de repetição, depois a gente aplica. Vamos fazer só para vocês verem aqui a funcionalidade. O for é o primeiro comando que a gente vai usar, tá? Eu vou usar aqui um i, que é uma variável, depois eu vou explicar isso, tá bom? Aí vou usar um aqui, to, que é para, e até o 10. Ou seja, eu estou dizendo que ele vai do 1 até o 10. Então, isso aí é o número de vezes que esse comando vai se repetir. Beleza? E aí, eu vou botar aqui um MSGbox só para a gente poder testar. Né? Só para a gente poder testar. E vou botar a variável i aí dentro para a gente ver ela sendo implementada. Tá? Ela vai começar do 1 e ela vai até o 10. Tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é variável. Tá? Que é outro conceito que a gente tem que entender bem. E aí, ó, aqui depois do... Então, aqui para fechar o for, na verdade, a gente usa o next i. Ou seja, próximo i. Tá? Que é a minha variável. Então, aqui, gente, essa estruturinha aqui, ó, essas 3 linhas, é uma estrutura de repetição que vai se repetir 10 vezes. O que vai se repetir 10 vezes? Essa caixa de mensagem aqui. Beleza? Eu botei aqui esse MSGbox, porque se eu não botar nada, você nem consegue ver que executou alguma coisa. Perfeito? Tá? Então, vamos testar. Ó, então, ele vai contar de 1 até 10. Vamos fechar aqui. Sair do modo design. E aí, eu vou clicar no botão aqui, ó, para ele executar esse comando que eu acabei de fazer. Tá? Cliquei, observa que ele apareceu a caixinha de texto, o MSGbox, né? Com o número 1. Ou seja, o primeiro 1 já apareceu. Clicar no OK. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu clicar de novo, ele saiu. Beleza? Então, funcionou perfeitamente. Tá?
Ou seja, eu fiz esse código. Deixa eu voltar para o modo design. Então eu fiz esse código aqui se repetir 10 vezes. Perfeito? Ok, pessoal? Entendido? Alguma dúvida? Tá? Tudo que eu colocar aqui, tudo que eu colocar entre o for e o next, no caso vai repetir 10 vezes. Se eu quisesse repetir isso aqui 100 vezes, era só escrever 100 aqui. Se eu quisesse repetir 1000, era só botar 1000 aqui. E assim sucessivamente. Fácil, né? Então o computador repete, é o que eu falei para vocês, o computador repete com muita facilidade. Certo? Por isso que, né, é muito fácil um computador, um robô, uma máquina tomar o emprego de alguém. Tudo que é repetitivo, o computador faz de uma forma muito rápida e muito prática. Perfeito? Tá. Já que vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou seguindo. Então, como eu falei aqui, ó, né, se eu botasse 1000, eu teria que ficar clicando 1000 vezes, né? Então, por isso que eu falo que sempre que a gente faz, tem que salvar, porque às vezes você pode travar o programa, tá? Tá? E aí os comandos aqui, os comandos que vão vir aqui dentro é o que vai ser repetitivo, o que você vai repetir, tá? Tudo que você botar aqui entre o for e o next, ele vai repetir. Beleza. Mas aí, aproveitando, eu já estou falando aqui para vocês sobre variáveis, né? Eu estou falando para vocês sobre variáveis. Variável, pessoal, é um assunto importantíssimo dentro da programação, tá? É básico dentro da programação. Inclusive, eu já coloquei um resumo de tipos de variáveis lá no portal lá do Moodle. Depois vocês vão lá, não precisa ir agora não, depois vocês vão lá e vão baixar lá que eu coloquei todas as variáveis e os seus tipos que o VBA aceita. Por quê? A variável, ela tem tipo. A variável, ela pode ser uma variável de texto, ela pode ser uma variável numérico. A variável, pessoal, para vocês entenderem bem, dentro da programação, a variável é como se fosse uma célula, tá? Ou seja, você concorda comigo que, por exemplo, a célula aqui, ó, essa célula aqui, a C2, essa célula C2, ela é uma variável. Por quê? Ela é um local, e esse local pode ter qualquer coisa. Ela pode ter um número, pode ter uma data, pode ter um texto, pode ter o que for. Concorda comigo? Então, isso aqui é uma variável, tá? Por exemplo, quando você vai fazer, por exemplo, você vai somar essa célula mais essa célula, né? Quando você vai somar lá C2 mais D2, você está somando duas variáveis. Por quê? Ó, deu zero. Então, não importa o valor que vai entrar aqui, o cálculo vai ser executado. Você não sabe o valor que a pessoa vai digitar aqui, mas ele vai fazer o cálculo. E isso é graças ao quê? Às variáveis, tá? Né, eu já falei para vocês que eu vim aprender matemática só quando eu comecei a estudar informática, né? A gente é acostumado a ver o professor de matemática falando, gente, o valor de x, qual é o valor de x? Gente, x é uma variável. Eu vim entender isso depois, cara, uma coisa tão simples. O x lá na equação é nada mais do que uma célula. É uma célula, uma célula é uma variável, ok? Então, é uma variável. Por quê? Aqui você consegue fazer um cálculo sem exatamente saber, tá? Independentemente dos valores que estão dentro desses containers aqui, que é o C2 e o D2, tá? Então, a gente já trabalha com variável no Excel. Só que essas variáveis, elas têm o nome de célula. Dentro do VBA, a gente precisa criar precisa criar as variáveis. Então, por exemplo, quando eu botei o i aqui, automaticamente o programa entendeu que esse i é uma variável. Então, o que ele faz aqui, o for? Ele cria uma variável chamada i, e ele coloca dentro dela, ela começa com o número 1, por isso que está o igual. Então, a variável i recebe 1. E aí, ela vai andar até o 10, incrementando, e aí, isso aqui já é do for, ele vai incrementar de 1 por 1. Ok? Ele já é algo automatizado, tá? Mas, na verdade, ou seja, o ideal é eu criar uma variável. O comando para criar variável é esse comando din. Então, ó, eu boto din e as integer. Por quê? No caso aqui, eu estou criando uma variável chamada i do tipo integer, ou seja, do tipo inteiro. Quando você não bota o comando e usa a variável aqui, o VBA ele faz como se fosse o Excel. Ele cria uma célula geral, né? Que pode receber qualquer valor.
Então isso não é recomendado. Então o recomendado é, toda vez que você vai criar, que você vai usar uma variável, você tem que declarar ela. A gente chama de declarar. Declarar esse comando aqui, ó, que é o comando de criar. Ok? Então, sempre vocês têm que ter isso em mente. Ok? Deixa eu aumentar um pouco essa letra aqui, gente, do código. Pra ver se dá uma melhorada, acho que está muito pequeno. Aí, melhorou, hein? Então sempre é bom você criar a variável, beleza? Mas você viu que aqui, ó, não criei e funcionou, tá? Então você cria as variáveis assim. Eu poderia criar uma variável aqui de tipo texto, ó. Poderia criar uma variável chamada nome do tipo string. String é texto, tá? Depois vocês vão baixar o documento lá e vocês vão ver o que cada tipo de variável tem, né? Beleza? E aí, ou seja, essas variáveis são importantes porque você consegue receber dados do usuário, trabalhar esses dados e depois salvar eles, ok? Muito bem. Então eu já criei a variável i aí, mas você viu que nem precisava criar. O for funciona sem criar a variável, tá? Ele já entende que quando você bota aqui, ele já cria uma variável geral para você, beleza? E aí ela vai aqui até o 10. Tranquilo? Aí, pessoal, aqui você poderia, por exemplo, você poderia também, aqui no caso ele está incrementando de 1 a 1, né? Eu poderia incrementar isso aí de 2 a 2, por exemplo, ó. Aqui, ó, vou botar dentro da repetição. Lembra que tudo que está aqui dentro aqui vai ser repetido, tá? Então, ó, o i, eu poderia incrementar ele, em vez de ser 1 por 1, que é o padrão, eu poderia incrementar ele, ó. Ou seja, o i vai receber o quê? Ele mesmo mais 2. Aí, nesse caso, eu estaria incrementando ele de 2 em 2. Quer ver? Vamos testar aqui. Deixa eu fechar o VBA. Deixa eu salvar o código, né? Se der alguma zebra, eu... Gostoso. Tem que ter esse distanciamento aí, tipo um parágrafo, ou não. Ah, tá, entendi. Não, isso aqui, ó, Márcio, isso aqui é por questão de... Só para facilitar a leitura depois, né? A gente chama de indentar. Tá? Isso chama de... A gente indenta o código. Então, sempre é bom. Por quê? Por que a gente faz isso? Para a gente saber que esse código que está aqui para dentro, que está tabulado, ele pertence a esse for aqui, entendeu? Ou seja, aqui é o for, que é o repetição, next aqui é o final dele, tá? Ou seja, então essa aqui é a minha estrutura de repetição for. Tudo que tiver entre o for e o next é o que vai ser repetido. Então, por isso que a gente entra com um código assim, entendeu? Mas se ele tivesse aqui, funcionaria do mesmo jeito. Ok. Beleza? A questão de estética também. Isso, é só questão para facilitar a leitura depois do código, tá bom? Beleza, vamos testar, eu já salvei, vamos testar. Ele vai incrementar agora de 2 em 2, né? Vai começar com 1, mais 2 é 3, mais 2 é 5, vamos ver se vai funcionar. Vou sair do modo design e vou clicar de novo. Olha lá, começou com 1, beleza, ele começa com 1. Olha lá, agora já foi para 4. É porque na verdade eu acho que ele está incrementando com mais 1 lá embaixo, né? Aí, ou seja, é mais 1 lá embaixo, né? E mais o 2, 4. Aí é mais 2 e mais o 1 lá de baixo, 7, exatamente. Olha lá, e parou, tá vendo? Então ele incrementou os dois. Aqui, ó. Ele jogou 4 justamente por isso, né, pessoal? Porque aqui, ó, ele já incrementa 1, né? Automaticamente aqui ele já incrementa 1, a função for, né? Como eu coloquei mais 2, aí ele incrementou 3. No caso eu teria que fazer isso, né? Aí ele vai incrementar de 2 a 2, ó. Quer ver? Ó. Sair do modo design. Olha lá, começou com 1. Agora tá de 2, 2, ó. 3, 5, 7, 9 e acabou. Certo? Chegou no 10 e ele interrompeu. Passou do 10, né? Mas na verdade ele já chegou... passou de 10 ali, ele já nem mostra, né? Perfeito, então. Tranquilo aí? Esse foi o for, tá? Esse é o mais simples de todos, tá bom?
É a estrutura de repetição mais Professor, simples. Sim? eu só não estou entendendo qual é a utilidade disso, de Calma, ficar somando. calma. Eu tô só que vocês entendam o código. Porque isso depende muito do problema que você tá fazendo, entendeu? Por isso que eu estou mostrando essas variações, porque depende do problema. Vai ter problema que você precisa incrementar de 2 em 2, vai ter problema que você precisa incrementar de 3 em 3. Depende, entendeu? Eu só estou mostrando as possibilidades, tá bom? E porque isso aqui você vai fazer centenas, milhares de combinações com isso aqui, entendeu? O importante é você entender o funcionamento dele, tá? Entendi. Já a gente vai trabalhar algumas coisas práticas nisso aí, né? Mas é como eu falei para vocês, a programação não existe receita pronta. Cada caso é um caso, cada problema é um problema, cada código é um código. Então, por isso que a programação é complexa, entendeu? Então, meu objetivo é que vocês entendam a lógica da coisa, tá? Tá, então aqui, ó, você viu que eu consegui incrementar de qualquer forma, mas o padrão dela é isso, né? Ele já vai incrementar isso aí, ele já incrementa isso aí pra gente de um por um, tá? A fórmula já faz isso, beleza. Então, esse aqui, gente, deixa eu até mudar aqui a propriedade do Capture aqui, que eu vou fazer um outro botão. Então, esse aqui é o for, é a estrutura de repetição for, tá? Ou for next, né, como o pessoal chama, for next. Pronto. Tá? E tem uma outra, que é basicamente, não é questão de eu gostar não, mas é a que eu mais uso, tá? É a que eu mais uso, que é a estrutura do while, tá? Ou a estrutura loop, né? Como o pessoal fala. Eu chamo ela de do while, né? Então, essa aqui vai ser o botão do while, né? Do while. Faça enquanto, certo? O for é para ir de 1 até tanto, faça, né? O do while é faça enquanto. Beleza. Agora vamos fazer a mesma ideia aqui, só que agora com do while, para a gente ver a diferença. Vou clicar aqui no botão do while, tá aqui, né? Não tem código nenhum, certo? E aí eu vou digitar aqui o comando do while. Do while, certo? Esse é o comando. Aí eu vou criar uma variável aqui também, né, gente? Vou criar outra variável aqui. Vou criar uma variável chamada R. Do tipo inteiro, ou seja, porque essa variável aqui vai ser o meu contador, né? Então, do while R, ou seja, faça enquanto a variável R igual a 10. Ou seja, ele vai repetir até essa variável for igual a 10. Aí, ó, o while já abriu, né? Você já viu que o while já abriu. E o final do while é esse loop aqui. Essa palavra loop. Ok? E aqui dentro, ó, entre o do while e o loop, é que a gente vai botar o código que a gente quer que se repita. Beleza? Que é o que a gente quer que se repita. Aqui, esse do while, se você for comparar com o for, ele é mais... Não é complicado, mas porque aqui o for, ele tem um contador automático, né? Ele já conta aqui para você, ele já faz a contagem, já faz a atribuição. Aqui não, aqui você tem que fazer isso manual, tá? Aí você fala, poxa, professor, como é que você gosta dele se ele é mais manual? Não, porque tem um controle maior, sabe? Você consegue controlar melhor as coisas. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Então, ó, aqui é sempre bom também você fazer o seguinte, ó, a variável R vai receber 1. Ou seja, para eu garantir que ela começa com 1. Tá? Isso está fora do while. Porque se você botar aqui dentro, toda vez o R vai receber 1. Então, ele tem que ficar fora do while. Tá? Aí, aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meu MSG Box. Igual a gente fez lá no... E aí eu vou botar o que? A variável R, que eu quero que ele escreva a variável R. Beleza? Aí aqui eu preciso fazer o que? Um contador. Porque se eu não fizer, o R nunca vai chegar a 10. Se eu não fizer, vai ficar um loop infinito. O R nunca vai chegar a 10. Então, eu preciso falar o seguinte, ó, R vai receber
ele mesmo mais 1. É isso aqui, ó, que é o contador que não precisa no for. A gente aqui precisa fazer o contador manual. Perfeito? Então a estrutura é essa. Tá? A estrutura é essa. Tá? Também é uma estrutura pequena. Tá? A diferença é que a gente teve que fazer a linha do contador. Isso aqui que é meu contador. Então, ó, o R começa com 1. Aí ele vem aqui, R é igual a 10? Não. Aí ele vem, escreve R. Beleza? Aí, escreveu R. Aí ele vem, R recebe o quê? R era quanto? Era 1. 1 mais 1 é quanto? 2. Loop, ele volta. Agora o R é 2. 2 é igual a 10? Não. Ele escreve 2. Aí vem para cá. 2 mais 1, 3. E assim sucessivamente. Até o R for igual a 10. Beleza? Vamos fechar e vamos testar. Deixa eu salvar, né? Sempre tem que salvar. Modo desenvolvedor. Sai do modo design. E vou clicar no do while, ó. Não mostrou. Deixa eu ver o que está errado. Programação é assim mesmo. Do while R igual a 10. Faça enquanto R igual a 10. Loop. Opa. Deixa eu esquecer de fechar o Excel. Pera aí, deixa eu abrir de novo aqui. Calma aí, calma aí. Repetição. Por isso que é bom a gente salvar o arquivo sempre, né? Senão dá problema. Pronto. Não executou, que estranho. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Faça enquanto R igual a 10. Se tiver uma letrinha errada aí dá problema, né? Dá, mas esse erro aqui que aconteceu é o pior de todos, tá? É o pior de todos, porque na verdade ele nem executou nada e nem deu erro, entendeu? Estranho, porque geralmente, ou se fosse algum erro de digitação, ele já acusaria. Como ele não executou nenhum. Ah, não, tá, aí não vai, né, pessoal? Aqui é um erro de lógica, não é igual, pessoal. Se eu botar igual, o que eu estou dizendo para ele? Eu estou dizendo que ele só vai executar quando o R for igual a 10. Entendeu? Aqui, ó, eu vou deixar. Ó, se eu botar 10 aqui, ele vai executar uma vez, ó. Porque no caso aqui eu estou dizendo para ele, faça enquanto o R igual a 10. Ou seja, ele só vai, no caso aqui, ó, ele só vai fazer quando o R for 10. Por isso que ele não estava fazendo nada. Aqui, ó. Deixa eu salvar. Eu botei 10 lá. Ele vai executar uma vez agora. Deixa eu sair do modo design. Ó. Olha lá. 10, tá vendo? Ok. E não executa mais, ó. Tá? Por isso que ele não estava executando. Porque aqui, diferente do for, ele só vai executar enquanto isso aqui for verdade. Então, na verdade, aqui, ó. Como eu quero ir até o 10, isso aqui tem que ser o seguinte. Não pode ser igual a 10. Tem que ser o quê? Menor ou igual a 10. Ou seja, ele vai executar enquanto o R for menor ou igual a 10. E não quando for igual a 10. Entendeu? Então faltou o sinal de menor. Ok? Por isso que ele não executou nenhuma. Ou seja, porque o R era 1. E ele já entrou com R1. O R no 1 não é igual a 10. Ele não executou. Agora sim ele vai executar. Por quê? Eu estou falando que é o seguinte. Ele vai ser menor ou igual a 10. Agora ele vai executar. Perfeito? Ó, vamos testar. Agora vai. Então foi um erro de lógica. Um erro de lógica. Ó, vou clicar no do while. Ó. Olha lá. Começou com 1. 2, 3, 4. Cada vez que eu estou clicando, ele está entrando naquele do while lá. Ó.
e acrescentando 1. Ó, quando ele chegar no 10, ele para. Igual o for next, tá? Aí por isso que eu coloco a caixa de texto, para você ver o funcionamento dele. Por quê? Se não tem a caixa de texto aqui, ó, deixa eu botar um comentário, né? Olha lá, ó, virou comentário. Se eu executo, gente, esse código sem a caixa de texto, ele executa as 10 vezes, só que não vai aparecer nada, porque eu não botei nada lá, ó. Eu cliquei aqui, ó, não aconteceu nada, mas aconteceu. Ele executou aquele laço lá 10 vezes. Só que aqui eu não consigo ver, por quê? Porque eu não botei nenhuma parada lá. Beleza? Então, por isso que a gente usa o MSG Box aqui, para a gente testar, para ver se o laço funcionou. Se a repetição funcionou. Perfeito, pessoal? Beleza, professor. Dúvida? Entender as duas estruturas? Tá? Eu uso mais essa estrutura, mas é questão de gosto, tá? Eu acho ela mais controlável, eu me sinto mais no controle dela. Por quê? Porque aqui eu já coloco como é que ela vai ser incrementada. Essa incrementação aqui ela já é automatizada, tá bom? Mas vocês podem usar qualquer uma dessa aqui, ok? Aí vocês vão me perguntar, poxa, mas para que eu quero usar isso? Gente, isso aqui é a nata da nata da nata, tá? Ou seja, com esses comandos aqui, você consegue fazer coisas absurdas, tá? Dentro da programação, gente, o primeiro é o if, né? O se é o carro-chefe, tá? E depois a repetição. Esses dois comandos são básicos para qualquer software, para qualquer programa, tá? Por quê? O if não precisa nem falar, né, gente? Vocês conhecem desde o se do Excel básico, ou seja, a estrutura condicional faz com que o computador pareça inteligente, né? Porque às vezes tem gente que fala assim, nossa, o computador sabe que tem que fazer isso. Não é que ele sabe, ele foi programado para isso através de um if, né? Ele analisa variáveis, analisa valores, e dependendo dos valores, ele toma uma decisão ou outra. É o se e o if que faz isso. E o repetição, que é uma estrutura nova que vocês estão vendo aqui, essa estrutura de repetição, ela não existe no Excel, tá, gente? Assim, do jeito aqui, ela só existe dentro do VBA, tá? A repetição lá seria o arrastar, né? Digamos assim, seria o arrastar, mas ali você só arrasta o que você já fez, né? Aqui não, aqui você consegue colocar para ele repetir os comandos que você quiser. Tranquilo, então? Todo mundo entendeu? Perfeito? Tranquilo. Vou parar esse vídeo.